exemplo de uma profissão de fé. Coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Toma pista, arrisca agora 21 nomes. Ele viu milagres diante dos seus olhos, andou ao lado de um dos maiores profetas da história e por pouco não se tornou seu sucessor. Mas algo dentro dele começou a apodrecer em silêncio. O nome dele era Geazi, e a escolha que fez o transformou em um sinal vivo de maldição para as gerações futuras. O que aconteceu com esse homem que tinha tudo para ser lembrado como um herói da fé? Se essa história já começou a te despertar algo lá dentro, é sinal de que Deus quer tratar áreas profundas do seu coração. Então, já se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino, porque aqui cada história bíblica revela mais do que fatos. Revela caminhos, perigos e escolhas que podem transformar ou arruinar destinos. Geazi não surgiu nas páginas das Escrituras como um vilão. Ele ocupava uma posição de enorme privilégio. Era o servo direto de Eliseu, o profeta que sucedera Elias. Para estar tão próximo de um homem como Eliseu, Geazi precisaria demonstrar características de confiabilidade, obediência e uma certa sensibilidade espiritual. Afinal, estar ao lado de um profeta significava participar de milagres, ser testemunha de manifestações divinas e, principalmente, estar sob constante vigilância dos céus. Em 2 Reis, capítulo 4, Geazi aparece cooperando com Eliseu em diversos momentos, inclusive sendo usado como canal para tentar reavivar o filho da sunamita. Ainda que naquela ocasião o milagre só tenha se concretizado pelas mãos do próprio profeta, a participação de Geazi mostra sua presença ativa no ministério. Naquela cultura, ser servo de um profeta não era como servir um líder comum. Era uma espécie de discipulado profundo, em que o caráter era constantemente moldado pela convivência com os princípios espirituais mais elevados. Não era uma posição mecânica, mas uma jornada intensa de aprendizado. Geazi, ao caminhar ao lado de Eliseu, tinha acesso direto às instruções, às orações, às palavras reveladas pelo Senhor. Quantos dariam tudo para ocupar um lugar como esse? E, no entanto, mesmo cercado de tanta graça, ele começou a dar sinais de que seu interior não acompanhava a grandiosidade da missão. A Bíblia não relata sua origem familiar ou antecedentes, talvez para enfatizar que sua queda não foi por herança ou ambiente, mas por escolhas individuais. Ele tinha tudo para ser lembrado como o sucessor de Eliseu, como alguém que daria continuidade à linhagem profética poderosa que começara com Elias. Contudo, algo oculto dentro dele crescia silenciosamente. Um apego ao material, um desejo de possuir o que os outros tinham, uma inquietação diante da simplicidade que o ministério exigia. Antes da tragédia que marcaria seu nome para sempre, Geazi já mostrava que havia algo desalinhado entre sua função e seu coração. Pequenos comportamentos, olhares dissimulados, palavras sutilmente mal colocadas. Tudo isso pode ter passado despercebido aos homens, mas não ao olhar do Senhor. E essa tensão entre o exterior aparente e o interior corrompido se tornaria o campo de batalha onde seu destino seria selado. Por trás de toda queda existe uma história de negligência espiritual. Geazi é o exemplo claro de que estar próximo do sagrado não é o mesmo que viver santamente. Sua trajetória inicial é um alerta silencioso. A intimidade com o poder de Deus exige vigilância constante da alma, pois até o mais promissor dos servos pode ruir se não for íntegro no coração. Conviver com um profeta não era apenas uma questão de proximidade física, era uma escola intensiva de pureza, humildade e reverência. Eliseu não era apenas um líder carismático, ele era a boca de Deus para uma geração. E ao seu lado estava Geazi, alguém que recebia ensinamentos que poucos teriam o privilégio de escutar. Cada milagre realizado, cada palavra pronunciada por Eliseu era um convite para que Geazi compreendesse melhor os caminhos do Senhor. Estar naquele ambiente não oferecia apenas prestígio, mas impunha uma responsabilidade quase sacerdotal. Geazi não apenas via os milagres acontecerem, ele estava nos bastidores, preparando o cenário, ouvindo as orações, sentindo o mover espiritual. Ele presenciou episódios como a multiplicação do azeite da viúva e a ressurreição do filho da sunamita. Cada milagre desses era uma revelação viva da presença divina, mas também um teste silencioso para o seu próprio coração. Em vez de deixar essas experiências forjarem nele uma fé inabalável, Geazi foi se acostumando com o extraordinário, como se fosse algo rotineiro. A familiaridade excessiva com o sagrado pode dessensibilizar o coração.
A rotina com Eliseu também o expunha à renúncia diária. Enquanto o profeta rejeitava benefícios pessoais, evitava a autoglorificação e mantinha-se apartado da política e dos jogos de poder, Geazi parecia observar tudo com olhos analíticos. Era como se estivesse sempre ponderando. E se eu tivesse aquilo? E se fosse eu no lugar dele? Uma admiração silenciosa pode, quando mal direcionada, se transformar em inveja disfarçada. E estar próximo da santidade, sem aderir à santidade, pode gerar a ilusão de que se é puro apenas por associação. Havia um código de honra entre os servos dos profetas. Eles sabiam que carregavam não apenas o nome do mestre, mas a responsabilidade de manter a atmosfera espiritual. A conduta deles podia atrair ou afastar a presença de Deus. Quando Geazi agiu em dissonância com o caráter de Eliseu, ele violou um princípio espiritual. O ambiente profético era santo e sua atitude contaminaria essa santidade. Geazi teve inúmeras oportunidades de moldar-se à estatura espiritual do profeta. Mas em vez disso alimentava pensamentos paralelos, desejos ocultos e justificativas interiores. O lugar que deveria lapidá-lo espiritualmente acabou revelando o que havia de mais sombrio em sua alma. E a maior tragédia de todas não foi ter sido exposto, mas não ter permitido que aquele ambiente sagrado o transformasse por completo. Nos primeiros relatos envolvendo Geazi, percebemos um servo que cumpria ordens, que demonstrava prontidão ao responder ao chamado do seu senhor. Em 2 Reis, capítulo 4, Geazi é enviado com o bordão de Eliseu até o quarto onde jazia o corpo do menino sunamita. Embora o milagre da ressurreição só ocorresse com a presença física do profeta, a missão de Geazi demonstrava confiança. Eliseu delegava a ele tarefas importantes, mostrando que sua presença não era ornamental, mas funcional. A caminhada com o profeta era feita de altos e baixos. Existiam dias de milagres e outros de perseguição, fome, escassez. Geazi viu o profeta ser rejeitado por reis e mesmo assim manteve-se ao seu lado. Ele não fugiu das pressões. Em muitos momentos, agiu com lealdade e mostrou certa sensibilidade. Quando Eliseu perguntou à mulher sunamita o que poderia fazer por ela, foi Geazi quem discerniu a necessidade oculta, a ausência de um filho. Esse discernimento revelou que, ao menos naquele tempo, havia nele uma capacidade de percepção além do comum. Sua fidelidade não era mecânica. Ele conhecia o profeta, entendia seus gestos, antecipava seus movimentos. Uma convivência tão próxima só era possível quando havia uma base sólida de confiança. Geazi aprendeu a andar em silêncio ao lado do homem de Deus, a ouvir mais do que falar, a observar mais do que agir. Esse estágio inicial de sua jornada é marcado por um brilho discreto, por uma disposição de servir sem muitas aparições. É possível que ele mesmo acreditasse estar no caminho certo, que fosse apenas uma questão de tempo, até que algo ainda maior lhe fosse confiado. Mas há uma linha tênue entre servir por vocação e servir por expectativa de recompensa. A raiz do desvio nem sempre aparece de forma escandalosa no começo. Muitas vezes ela se disfarça de zelo, de obediência, de esforço. No entanto, à medida que o tempo passa, o coração revela o que estava escondido. E mesmo nos momentos de fidelidade, Geazi já caminhava sobre solo instável. A fidelidade exterior pode camuflar intenções interiores. Esse é um alerta que ecoa com força para todos os que hoje também servem em alguma posição espiritual. Não basta fazer o certo. É preciso que o coração esteja limpo. Geazi começou bem, mas não vigiou o suficiente para manter o bem que havia iniciado. E muitas vezes, o começo promissor se perde, não por um grande erro, mas pela ausência de correções diárias que mantém a alma alinhada com o propósito divino. A visita de Naamã, comandante do exército sírio, representou um marco extraordinário no ministério de Eliseu. A narrativa de 2 Reis, capítulo 5, apresenta não apenas a cura física de um leproso, mas uma revelação do poder de Deus a um estrangeiro, alguém fora do pacto com Israel. Naamã, ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão por orientação do profeta, viu sua pele ser restaurada como a de uma criança, mas o verdadeiro milagre ocorreu dentro dele, o reconhecimento de que não havia outro Deus além do Deus de Israel. Grato, Naamã ofereceu riquezas a Eliseu como gesto de honra, mas o profeta recusou firmemente. Essa recusa não foi arrogância nem desprezo. Eliseu entendia que o ministério profético não podia ser comercializado. Aceitar presentes em um contexto como aquele poderia sugerir que o poder de Deus estava à venda, como se milagres pudessem ser comprados com prata e ouro. Ao recusar a recompensa,
Eliseu preservava a integridade do chamado profético e testemunhava que a graça de Deus não tem preço. Essa postura também era uma lição silenciosa a Geazi, que observava tudo de perto. A autoridade espiritual anda de mãos dadas com a renúncia. O que se passava no coração de Geazi naquele instante é algo que o texto bíblico não revela com palavras, mas deixa transparecer por suas atitudes posteriores. Enquanto o profeta via naquela oferta um teste de caráter, Geazi via uma oportunidade desperdiçada. Ele viajou no pensamento. Tanta riqueza sendo oferecida e simplesmente recusada. Era como se uma batalha silenciosa começasse a se desenrolar dentro dele, entre a obediência ao exemplo do profeta e a atração sedutora por aquilo que poderia ganhar com aquele visitante estrangeiro. A generosidade de Naamã, embora bem intencionada, serviu como termômetro espiritual para ambos. Eliseu mostrou-se inabalável, Geazi instável. A fé não pode ser medida pela capacidade de operar milagres, mas pela firmeza diante de tentações que não envolvem somente o pecado, mas a distorção do sagrado. O gesto recusado não era apenas um presente, era um teste de santidade. Enquanto Naamã voltava curado e transformado, Geazi ficava para trás, remoendo possibilidades. O ouro recusado se tornou, em sua mente, uma perda pessoal. Ele não entendeu que naquele gesto o profeta ensinava que a fidelidade a Deus vale mais que qualquer recompensa humana. E quando não se compreende o valor do invisível, o coração passa a cobiçar o visível. O momento em que Geazi decidiu correr atrás de Naamã representa o rompimento de uma barragem interna. A cobiça que fermentava silenciosamente havia muito tempo finalmente encontrou uma brecha. Ele não apenas cedeu à tentação, ele arquitetou uma narrativa para justificar sua atitude. Sua consciência já havia sido vencida e agora seu foco estava em como disfarçar o erro. O servo que antes se calava diante das decisões do profeta, agora assumia um protagonismo sombrio, guiado pela avareza. O texto bíblico revela que ele correu atrás de Naamã, criando uma mentira para arrancar dele uma parte da recompensa anteriormente recusada. Alegou que 2 discípulos dos profetas haviam chegado e que Eliseu precisava de prata e roupas para ajudá-los. Era uma farsa cuidadosamente elaborada, que usava o nome do profeta para dar legitimidade ao engano. O pecado de Geazi não foi apenas roubar ou mentir, mas usar o ministério como fachada para sua cobiça. Ele corrompeu não apenas sua reputação, mas o próprio nome de Eliseu e, por consequência, a mensagem de Deus que o profeta representava. A consciência, que deveria ser o alarme da alma, foi calada por uma lógica perversa. Talvez ele tenha se convencido de que aquilo era justo, que estava apenas pegando o que lhe era de direito, ou que Eliseu havia sido ingênuo ao recusar a recompensa. Esse tipo de racionalização é comum quando o coração já está dominado pela ganância. O pecado é maquiado com argumentos aparentemente sensatos, mas que não resistem à luz da verdade. Geazi já não via mais a lepra de Naamã como uma maldição. Seu desejo por riqueza o cegou. Em vez de se alegrar com a graça de Deus sobre um estrangeiro, ele invejou a prosperidade que aquele homem levava consigo. O coração de Geazi já estava doente, antes mesmo que a lepra o atingisse, fisicamente. Sua consciência havia sido contaminada pela cobiça, que cresceu silenciosa até se tornar um grito irreversível. A história de Geazi mostra que a queda moral não começa com atos externos, mas com concessões internas. Quando a consciência é vencida, a mentira se torna viável, o engano parece justificável e o pecado se transforma em um caminho aceitável. Geazi não percebeu que, ao buscar algo material, estava vendendo algo eterno. Geazi não apenas cedeu à ganância, ele arquitetou um plano. A mentira que criou foi estratégica, bem elaborada, construída para parecer legítima. E o mais alarmante, ele usou o nome do profeta para validar a fraude. Essa atitude revela o quão longe ele já havia se distanciado da verdade. Quando alguém começa a manipular o sagrado para benefício próprio, ultrapassa uma linha invisível, mas fatal. Ele não estava apenas mentindo a Naamã, mas zombando da santidade do ministério que dizia servir. Ao se aproximar de Naamã, Geazi não hesitou. Seu tom era convincente, sua história bem estruturada. Falou de alunos fictícios, de uma necessidade inexistente e mencionou Eliseu como o autor do pedido. Naamã, sem desconfiar, entregou de bom grado o que Geazi solicitou. Para ele, aquilo era apenas um gesto adicional de gratidão. Mas para Geazi, era o ponto culminante de uma decisão errada. Ele já não era mais o servo que agia por obediência, agora era um manipulador daquilo que deveria proteger. Após receber os bens, Geazi escondeu-os cuidadosamente. Não apenas fisicamente, mas tentou enterrar o próprio erro, como se pudesse apagar da memória do céu o que havia feito.
Isso mostra o nível de frieza espiritual que alcançara. Ele acreditava que podia manter as aparências, continuar ao lado de Eliseu, como se nada tivesse acontecido. Mas quem convive com o profético, esquece que tudo o que é escondido no mundo natural está exposto diante de Deus. A mentira de Geazi foi mais do que uma transgressão ética. Ela foi uma traição espiritual. Ele não enganou apenas um homem, desonrou o chamado, o ministério e o próprio Deus. E essa desonra teve um preço alto. O pecado não é medido apenas pelo ato em si, mas pelo quanto ele corrompe aquilo que era para ser sagrado. A atitude de Geazi ecoa como advertência a todos os que usam a fé como ferramenta para interesses pessoais. A mentira que se disfarça de espiritualidade é ainda mais perigosa, porque carrega consigo a aparência de verdade. E quando a estratégia do engano entra no serviço de Deus, não apenas a reputação de um homem é afetada, toda a credibilidade da mensagem é manchada. Quando Geazi retornou da sua jornada ilícita, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Ao se apresentar diante de Eliseu, tentou manter uma postura de normalidade, como se fosse apenas mais um dia de serviço ao lado do profeta. Esse comportamento revela o quanto a duplicidade já havia contaminado sua identidade. Ele não se via mais como servo, mas como alguém capaz de manipular as aparências para esconder o que se tornara por dentro. O zelo que aparentava ter era apenas um disfarce para um coração dividido, que já não batia mais ao ritmo do céu. É nesse ponto que o texto bíblico alcança uma profundidade perturbadora. Eliseu pergunta: "De onde vens, Geazi?" E ele responde: "Teu servo não foi a lugar algum." Essa resposta sintetiza o colapso da integridade. Ele não estava apenas mentindo sobre uma ação, mas tentando preservar uma imagem. A máscara de servo fiel ainda estava em seu rosto, mas por trás dela havia alguém que já havia se vendido por algumas peças de prata e roupas. A falsa aparência de zelo é uma das maiores armadilhas no serviço ao reino. Pessoas podem parecer comprometidas, podem estar presentes em todas as atividades, repetir os discursos certos e ainda assim estarem longe da verdade. Geazi encenava um papel. Sabia como se portar, o que dizer, como reagir diante do profeta. Mas já não era mais ele mesmo. Era um personagem interpretando uma espiritualidade que havia perdido. Eliseu, discernindo pelo Espírito, não se deixou enganar. A pergunta que fez não foi para obter informação, mas para confrontar a alma de Geazi. Aquilo que Geazi tentava esconder já havia sido revelado nos céus. O zelo aparente caiu por terra diante da autoridade profética. Isso mostra que, por mais bem construída que seja a aparência, a presença de Deus desmascara tudo o que é falso. Quem vive de fachada espiritual, mais cedo ou mais tarde, será confrontado pela luz. A aparência de santidade, quando não corresponde a uma realidade interior, não sustenta ninguém diante da verdade. Geazi tentou manter sua reputação, mas perdeu sua essência. E quando a essência se corrompe, todo o edifício da fé desmorona, com um único toque da revelação divina. A tensão do momento em que Eliseu encara Geazi é quase palpável. O servo que antes era de confiança, agora está diante de seu senhor, tentando sustentar uma mentira que já fora desmascarada. A voz do profeta não vem apenas como acusação, mas como instrumento da justiça divina. Eliseu olha para Geazi com os olhos de quem vê além do visível e diz: "Porventura o meu coração não foi contigo quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te?" A revelação era clara. Deus havia mostrado tudo ao profeta em espírito. Esse tipo de confronto é raro e extremamente sagrado. Eliseu não apenas sabia o que Geazi fizera, ele havia sentido em seu próprio espírito os movimentos da transgressão. Esse é o nível de sensibilidade que a presença de Deus proporciona àqueles que vivem de forma íntegra. O coração do profeta estava alinhado com o coração de Deus, e por isso pôde perceber o que os olhos naturais jamais veriam. Esse momento revela que o ministério profético não é apenas pregação, é discernimento profundo, é sensibilidade aos movimentos do céu e da terra. Eliseu então faz uma pergunta retórica e devastadora. Era a ocasião de se tomar prata e de se tomar vestes e oliveiras e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Em outras palavras, ele está dizendo: você entendeu o que fez? Você percebe o momento que estamos vivendo? O tempo era de avivamento, de revelação, de salvação para os gentios. E Geazi estava preocupado com posses. Ele não discerniu a estação espiritual. Usou um momento de graça para fins egoístas. Esse tipo de cegueira espiritual é fatal. Geazi não apenas pecou, ele pecou contra a revelação do momento. Enquanto Deus estava expandindo sua glória para além de Israel, curando um comandante sírio, Geazi estava reduzindo o milagre à moeda de troca.
O contraste entre o céu aberto para os estrangeiros e a alma fechada de Geazi é chocante. Ele não percebeu que estava participando de um mover profético e tratou tudo como se fosse um negócio humano. Eliseu não podia ignorar aquela transgressão. O peso do chamado exigia uma resposta. O confronto não era apenas para correção, era a sentença de uma vida que rejeitou o que era eterno para abraçar o que era passageiro. A revelação divina naquele momento não foi apenas um ato de justiça, mas uma declaração de que diante de Deus nada permanece escondido. Quando Eliseu pronunciou as palavras que selariam o destino de Geazi, o ambiente espiritual mudou. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Não era apenas uma punição física, era um juízo espiritual. A lepra, naquela cultura, era símbolo de impureza, isolamento e rejeição. Para um servo do profeta, ser atingido por tal enfermidade era mais do que perder a saúde. Era perder a dignidade, a comunhão e o propósito. A maldição não parava nele. Ela se estendia à sua linhagem, como se o próprio sangue tivesse sido contaminado pela ganância. A lepra que havia sido removida de um estrangeiro, alguém considerado impuro, agora era transferida para aquele que vivia no centro da revelação, mas que se corrompeu por dentro. Essa troca é simbólica e poderosa. O que era maldição para o mundo foi removido. O que deveria ser santidade em Israel se tornou impureza. Geazi passou de servo para símbolo daquilo que não se deve fazer. Tornou-se literalmente um memorial da desobediência. Esse castigo eterno também fala do nível de responsabilidade de quem anda perto do sagrado. Geazi não era um pagão, nem um curioso. Era alguém que vivia no epicentro da presença de Deus. Sua sentença é dura porque sua posição era elevada. Quanto mais luz, maior é o peso da queda. A lepra não foi apenas uma doença, foi uma proclamação do céu. Este é o destino dos que usam o santo para fins profanos. A extensão da maldição à descendência também revela uma dimensão coletiva do pecado. Geazi não afetou apenas a si mesmo, ele contaminou sua casa, seu futuro, sua história. Cada escolha que fazemos no presente carrega sementes que podem florescer ou apodrecer nas gerações que virão. A lepra visível em sua pele era o reflexo de uma podridão que já existia há muito tempo dentro de sua alma. O silêncio de Geazi diante da sentença é também uma tragédia. Ele não clama, não se arrepende, não contesta. Apenas sai da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Esse final abrupto é o espelho do coração que se endureceu. Quando o pecado deixa de causar temor, o julgamento se instala como resposta inevitável. Geazi não apenas atraiu uma maldição, ele escolheu viver fora da presença de Deus. A história de Geazi escancara o poder destrutivo da ganância quando ela se infiltra em ambientes espirituais. Diferente de personagens bíblicos que pecaram fora da esfera religiosa, Geazi é um dos exemplos mais emblemáticos de alguém que, mesmo imerso em um contexto sagrado, foi seduzido pelo desejo de possuir o que não lhe pertencia. A ganância não invadiu sua vida de forma súbita. Ela foi cultivada em silêncio, disfarçada de ambição, escondida sob a rotina ministerial. E por isso ela foi tão letal. Cresceu como uma raiz amarga, até dominar por completo a alma. A armadilha da ganância é justamente sua habilidade de parecer inofensiva no início. Ela pode até vestir-se de boas intenções, o desejo de melhorar de vida, o argumento de que merece mais, ou a justificativa de que o outro tem demais e pode compartilhar. Mas no fundo é uma fome insaciável que nunca se satisfaz, que devora o discernimento e anestesia a consciência. Geazi não cobiçou apenas bens, ele cobiçou a bênção que o outro recebeu. E isso é ainda mais grave, pois revela um coração que não suporta ver a graça agir sobre terceiros. A presença constante de milagres e revelações não foi suficiente para curar seu interior. Esse é um alerta sério para líderes, servos e qualquer um que caminha de perto com o reino de Deus. A unção que flui ao redor não substitui o arrependimento que precisa acontecer dentro. O coração de Geazi foi se tornando um terreno fértil para pensamentos tortuosos, mesmo enquanto vivia cercado de manifestações divinas. Sua ganância floresceu na sombra do profético e isso a tornou ainda mais perigosa. Essa história também revela como a ganância distorce a percepção espiritual. Geazi já não via o milagre como expressão da misericórdia divina, mas como uma oportunidade de ganho pessoal. Ele tratou o que era sagrado como moeda de troca. O coração ganancioso transforma o altar em balcão, o milagre em lucro e a fé em ferramenta de conquista. Esse tipo de visão corrompida é um veneno sutil que destrói a verdadeira devoção. A ganância de Geazi o afastou do que havia de mais precioso, a presença de Deus.
Ele tinha tudo para ser um herdeiro do ministério profético, mas preferiu o imediato ao eterno. Em vez de carregar o legado de Eliseu, preferiu carregar prata e roupas, e o que parecia ganho tornou-se sentença. A ganância não é apenas um desejo, é um espírito que aprisiona, que troca a identidade por aparência e que conduz o homem ao isolamento espiritual mais cruel, viver longe do favor de Deus. Geazi não traiu apenas Eliseu. Ele traiu a confiança que lhe foi depositada ao longo de anos. Essa quebra vai além da deslealdade pessoal. É a violação de uma aliança espiritual. Quando um servo do profeta age de forma corrupta, ele não está apenas ferindo um relacionamento humano, mas está ofendendo a estrutura do reino que se fundamenta na confiança, na obediência e na verdade. A traição de Geazi foi um golpe profundo contra a própria unção que ele servia. A confiança não se constrói do dia para a noite. Eliseu formou Geazi pacientemente, permitiu que ele presenciasse milagres, compartilhou momentos de crise e vitória. Em todas essas experiências, algo sagrado estava sendo transferido. O relacionamento entre um profeta e seu servo era de transmissão espiritual. Por isso, a quebra de confiança foi tão grave. Geazi não apenas perdeu sua posição, ele destruiu uma ponte espiritual que poderia tê-lo levado a lugares ainda maiores. A unção que repousava sobre Eliseu era pesada. Ela não podia ser tratada com leviandade. Quem se aproximava dele precisava carregar consigo temor e reverência. E Geazi, ao manipular o nome do profeta para enganar Naamã, tratou essa unção como algo comum. Ele instrumentalizou o ministério para obter favores pessoais. Isso profanou o dom que havia sobre Eliseu. A traição à unção não ficou impune, porque ela não foi dirigida apenas a um homem, mas ao próprio Deus, que confiou seu poder ao profeta. O preço dessa traição foi altíssimo. Geazi perdeu tudo. Perdeu a confiança do seu mestre, perdeu a credibilidade diante do povo, perdeu a saúde, perdeu a honra. Mas o mais trágico é que ele perdeu o acesso ao legado que estava construindo. Ele poderia ter sido lembrado como alguém que continuou a linhagem profética, como alguém que andou com Eliseu e herdou sua porção. No entanto, seu nome passou a ser sinônimo de desvio e escândalo espiritual. Quando alguém trai a unção, não apenas cai, ele afeta todo, um sistema espiritual ao seu redor. Os que estavam observando se escandalizam, os que serviam juntos se confundem, os que vinham atrás se desencorajam. A queda de Geazi foi um abalo que se estendeu para muito além de sua história pessoal. Por isso, a confiança, uma vez quebrada nesse nível, deixa cicatrizes profundas. E em muitos casos, o perdão de Deus pode até restaurar a alma, mas a posição e o legado não retornam mais. A escolha da lepra como punição divina carrega um simbolismo que vai além do aspecto físico. Na cultura israelita, a lepra era associada à impureza, ao pecado e ao afastamento da comunidade. O leproso era expulso do convívio social, vivia à margem, gritando "imundo" por onde passava. Era como se sua condição física fosse um reflexo externo de uma corrupção interior. Ao tornar Geazi leproso, Deus expôs ao mundo aquilo que já era visível aos seus olhos. Um coração contaminado pela ganância, pela mentira e pela profanação do santo. A maldição não ficou restrita a ele. A sentença incluía sua descendência. A lepra se apegará a ti e a tua semente para sempre. Isso revela a profundidade do juízo. Não era apenas uma punição temporal, mas uma marca geracional. A lepra se tornou uma herança. A escolha de Geazi afetou filhos, netos e os que viriam depois. Sua linhagem seria lembrada como aquela que portava o sinal da rebelião contra a santidade. Essa realidade nos confronta com o poder das decisões espirituais. Quando alguém em posição de autoridade espiritual escolhe desobedecer, essa escolha não é neutra. Ela gera consequências que se estendem para além da própria vida. A lepra, como maldição hereditária, mostra que o pecado não é apenas um ato, é uma semente que, quando plantada, pode germinar em forma de destruição para gerações inteiras. O contraste entre Naamã e Geazi é brutal. Naamã foi curado e voltou ao seu povo renovado, limpo, restaurado. Geazi, por sua vez, se tornou aquilo que Naamã havia sido. A inversão dos papéis não é coincidência, é justiça divina. Deus retirou a lepra do estrangeiro arrependido e a colocou sobre o servo infiel. O gentio foi justificado, o israelita condenado. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, mas julga o coração de cada um. A lepra, como símbolo, permanece um alerta. Ela representa tudo o que contamina o sagrado, tudo o que impede a comunhão, tudo o que distancia o homem da presença divina. Geazi, ao tornar-se leproso, perdeu o direito de estar no ambiente profético. Foi banido do lugar onde antes servia. E o mais triste, ele mesmo cavou esse abismo.
A lepra que carrega não é apenas uma enfermidade, é a representação do que a ganância pode fazer com aqueles que um dia estiveram tão próximos da glória de Deus. A tragédia de Geazi não começou no momento em que ele correu atrás de Naamã. Muito antes desse ato, um processo lento e quase imperceptível de desconexão espiritual já estava em curso. Essa é uma das maiores armadilhas na vida de qualquer servo. O afastamento progressivo da presença de Deus, mesmo permanecendo fisicamente perto do ministério. A rotina, quando não acompanhada por vigilância e oração, pode se tornar um anestésico da alma. Geazi continuava ao lado de Eliseu, mas já não ouvia mais com reverência, nem agia com temor. O costume de lidar com o sobrenatural, sem reverência, o tornou insensível. A espiritualidade, antes viva e vibrante, foi se transformando em formalidade, em hábito, em protocolo. Isso gerou um distanciamento interno que ninguém percebia, mas que Deus já observava. A desconexão espiritual raramente é abrupta. Ela se instala aos poucos, através de pequenas concessões, de justificativas internas, de permissões silenciosas. O coração de Geazi já não pulsava mais pelas coisas eternas. Ele começou a ver os milagres como instrumentos de status. A presença do profeta já não despertava mais temor, mas oportunidades. E, acima de tudo, ele perdeu a capacidade de discernir a gravidade dos próprios pensamentos. Quando um servo perde a sensibilidade espiritual, qualquer ideia pode parecer legítima, mesmo as mais perigosas. A consciência, que deveria funcionar como alarme, é silenciada pelas desculpas que a alma fabrica. Essa desconexão também revela um princípio espiritual profundo. É possível servir ao altar e, ao mesmo tempo, estar longe de Deus. Geazi ainda ocupava seu lugar, ainda era reconhecido como servo de Eliseu, ainda estava envolvido com as atividades do ministério. Mas, espiritualmente, ele já havia se desligado. A aparência de fidelidade escondeu uma falência espiritual que se desenrolava em silêncio. É preciso ter olhos espirituais para discernir quando o fogo do altar está se apagando. A maior queda de Geazi foi deixar a chama do temor se apagar, sem buscar renovação. O perigo não está apenas no erro cometido, mas em não perceber o quanto já se está distante da fonte antes mesmo do erro acontecer. E quando o afastamento é ignorado por tempo demais, ele se torna a plataforma ideal para decisões catastróficas. A sentença lançada sobre Geazi não afetou apenas sua própria vida. Ela ecoou por gerações. A lepra se tornou um marco hereditário, uma mancha que se espalharia pelos seus descendentes. Essa herança maldita mostra que nossas escolhas espirituais possuem efeitos profundos e prolongados. O pecado de Geazi foi mais do que uma falha pessoal. Foi uma rachadura no legado que ele deveria construir. O que deveria ser uma herança de unção e continuidade profética se transformou em um legado de vergonha e afastamento. Em um contexto onde o nome e a linhagem carregavam grande peso, a mancha da lepra não era apenas física. Ela implicava exclusão social e religiosa. Os filhos de Geazi, netos e bisnetos, cresceriam sob o estigma de uma transgressão que não haviam cometido, mas da qual herdaram as consequências. Isso revela um princípio duro, mas real. O pecado, quando cometido por alguém em posição de influência espiritual, tem o poder de alterar o destino de toda uma família. Os descendentes de Geazi não apenas carregaram sua lepra. Eles também foram privados da oportunidade de andar na mesma posição de honra que seu pai um dia ocupou. Onde havia espaço para sucessores proféticos, houve afastamento e silêncio. A casa que poderia ser lembrada por milagres e continuidade da voz de Deus, passou a ser lembrada como símbolo de traição e queda. A marca de Geazi se perpetuou como uma advertência viva para todas as gerações futuras. Esse eco de consequências deve despertar em nós um temor reverente. Cada decisão que tomamos, cada inclinação do nosso coração, cada concessão que fazemos em segredo, pode estar moldando o futuro de nossos filhos. O pecado não é apenas pessoal, é transmissível. E quando deixamos de combater nossas fraquezas, podemos, sem querer, torná-las um fardo para os que vêm depois de nós. Mas esse subtema também levanta uma pergunta vital. Como estamos construindo o legado espiritual que deixaremos? Geazi teve tudo para edificar uma casa de honra, mas preferiu uma escolha imediata. E por causa disso, a história da sua descendência foi reescrita com tinta amarga. Sua queda se tornou um espelho para todos os que hoje estão diante da mesma bifurcação: viver pelo momento ou pelo propósito. Geazi, que começou como auxiliar de um dos maiores profetas da história, terminou como um símbolo vivo daquilo que não se deve fazer.
Sua trajetória, marcada inicialmente por potencial e proximidade com o poder de Deus, foi transformada em uma placa de advertência para todos os que ousam misturar ganância com serviço sagrado. Ele deixou de ser inspiração para se tornar aviso. A própria Escritura o mantém não como mártir, mas como memorial de ruína espiritual. Essa transformação do exemplo é talvez o aspecto mais doloroso de sua história. Geazi não caiu no anonimato. Ele foi preservado nas Escrituras para que sua queda alertasse todos os que viessem depois. Ele não apenas perdeu sua posição, perdeu a capacidade de ser referência positiva. Em vez de herdeiro da unção, tornou-se símbolo da corrupção do chamado. Sua presença entre os textos sagrados é uma cicatriz que permanece visível e que grita contra a frivolidade espiritual. Existe uma diferença entre errar e tornar-se exemplo do erro. Muitos personagens bíblicos falharam, mas se arrependeram, foram restaurados e ainda assim deixaram um legado. Com Geazi, não foi assim. Ele não pediu perdão, não demonstrou arrependimento, não buscou reconciliação. Sua história termina com lepra, silêncio e afastamento. Isso mostra que o maior erro não foi apenas ter caído, mas não ter voltado atrás enquanto havia tempo. A dor de ser lembrado como alerta é que a história se torna um espelho incômodo. Cada vez que alguém lê sobre Geazi, é confrontado com a possibilidade de estar seguindo o mesmo caminho. Sua vida deixou de ser apenas uma história bíblica e passou a ser um critério de avaliação espiritual. Estou servindo como Geazi? Minhas intenções estão puras ou estão se corrompendo silenciosamente? Será que estou me tornando exemplo do que não se deve ser? Essa pergunta precisa ecoar em cada coração que serve no reino, pois o que fazemos com o que Deus nos confia não apenas define nossa trajetória, mas também determina como seremos lembrados. Geazi é a prova de que ninguém está acima do perigo, e sua transformação de servo para símbolo de ruína é um chamado urgente à vigilância, ao arrependimento e à restauração antes que seja tarde demais. Servir no reino de Deus exige, mais do que estar disponível, exige um coração alinhado com a essência do chamado. Geazi confundiu presença com propósito, função com vocação. Ele estava ao lado de Eliseu, mas sua motivação já não era servir por amor à missão. O que deveria ser ministério se transformou em um trampolim para interesses pessoais. Ele não apenas se aproveitou do momento em que o milagre ocorreu, ele se aproveitou da estrutura espiritual que deveria proteger. Essa distorção é um risco real e atual. Quando o ministério é visto como meio de obter status, influência ou benefícios, ele deixa de ser um chamado e se torna uma plataforma de vaidade. Geazi continuava a exercer suas funções, mas já havia perdido o temor. O que o movia não era mais a obediência, mas a expectativa de retorno. Sua queda não começou com a cobiça, mas com a perda da consciência de que servir a Deus é um privilégio, não uma oportunidade de autopromoção. A linha que separa o verdadeiro servo daquele que apenas usufrui do ambiente espiritual é muito fina e muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, essa linha é clara. O servo verdadeiro está disposto a perder para obedecer. O que se aproveita do ministério está disposto a desobedecer para ganhar. Geazi atravessou essa linha no momento em que usou o nome de Eliseu para mentir, quando transformou a confiança recebida em moeda de troca. Essa diferença também se revela no modo como se reage ao erro. Quem serve de verdade reconhece quando erra, busca correção, se arrepende, volta atrás. Geazi escolheu o silêncio, tentou esconder, ocultar, fingir. Servos que vivem de aparência dificilmente suportam o confronto, pois seu compromisso é com o sucesso visível, não com a verdade espiritual. E é nesse ponto que o ministério deixa de ser serviço e se torna exploração. A história de Geazi grita aos nossos ouvidos: ministério não é palco, é altar. Não é vitrine, é cruz. Quem se aproxima com interesses escusos, cedo ou tarde, será desmascarado. Porque Deus é zeloso com aquilo que carrega seu nome, e todo aquele que tenta transformar o sagrado em benefício próprio acaba, inevitavelmente, profanando o que deveria reverenciar. Poucos personagens nas Escrituras tiveram acesso a uma posição tão estratégica quanto Geazi. Ele não era apenas um ajudante, era alguém em posição de discipulado direto com Eliseu, o profeta que herdou dupla porção de Elias. Isso significa que Geazi estava no ponto exato de continuidade da linhagem profética mais poderosa de Israel. Se tivesse mantido um coração íntegro, ele poderia ter sido o próximo na linha. Talvez o nome dele estivesse ao lado de Isaías, Jeremias ou até mesmo registrado como autor de um livro profético. Imagine o que ele poderia ter experimentado. Geazi poderia ter sido usado para abrir os olhos de reis, trazer juízo sobre nações, curar feridos, levantar mortos.
Ele poderia ter sido aquele que continuaria a proclamar a glória de Deus para as gerações seguintes. Tinha tudo: formação, convivência com milagres, instrução direta, autoridade confiada. Mas faltou o essencial: um coração transformado. Esse poderia ter sido o que envolve sua história. É uma das partes mais dolorosas. É o eco de um destino interrompido por escolhas equivocadas. Geazi não foi rejeitado por incapacidade, mas por corrupção interna. Sua queda nos obriga a refletir sobre os destinos que estamos construindo. Estamos realmente sendo forjados para o que Deus tem preparado? Ou estamos sabotando nosso futuro com atitudes pequenas, mas espiritualmente fatais? A destruição do futuro de Geazi não ocorreu porque Deus quis puni-lo com severidade. O que aconteceu foi o resultado inevitável de uma alma que, mesmo cercada pela glória, se recusou a ser moldada. A presença constante do profeta não foi suficiente para curar suas inclinações. E isso nos mostra que nem sempre estar perto da unção é garantia de transformação. É preciso permitir que ela nos transforme. O destino perdido de Geazi é um lembrete poderoso de que não basta ter potencial. É preciso ter fidelidade. O céu não se impressiona com funções, títulos ou capacidades. O que Deus procura é um coração alinhado com seu propósito. Geazi poderia ter sido um gigante da fé, mas escolheu ser servo da própria cobiça. E com isso, destruiu um futuro que o céu havia preparado com tanto zelo. A história de Geazi termina com um silêncio sombrio. Após a sentença de Eliseu, não se ouve mais sua voz. Não se lê mais sobre suas ações. O servo que um dia andou lado a lado com o profeta desaparece sob o peso da lepra e do julgamento. Esse desfecho abrupto é a moldura perfeita para uma vida que se desviou do propósito. A Bíblia não gasta palavras com sua decadência. Ela apenas nos mostra com clareza que a ganância, quando não combatida, pode nos levar à perdição total. O fim de Geazi é um grito contra todos os que em algum momento pensam que podem brincar com o sagrado. A ganância não é apenas um desejo por mais. É uma sede insaciável que substitui a devoção. É uma fome que devora o senso de missão, que transforma servos em predadores, que substitui a presença de Deus pelo desejo de ter, possuir, conquistar. Quando esse sentimento ganha espaço no coração, tudo o que é eterno se torna pequeno, e tudo o que é terreno se torna urgente. Geazi é a figura do homem que viveu perto do céu, mas escolheu o pó, que viu a glória, mas preferiu o ouro, que ouviu a voz de Deus, mas seguiu sua própria ambição. Ele não caiu por acaso. Ele se construiu lentamente para aquele momento de queda. E o fim que teve não foi um acidente. Foi a colheita do que plantou em silêncio nos bastidores do seu coração. Essa advertência final deve ser recebida com temor e responsabilidade. Não se trata apenas de evitar a ganância. Trata-se de vigiar o que se passa dentro de nós. De não permitir que o brilho da função apague o temor. De não deixar que o conforto substitua a consagração. De lembrar todos os dias que ministério não é sobre o que temos, mas sobre quem somos diante de Deus. A história de Geazi não é apenas uma tragédia, é uma advertência eterna. Um espelho que revela o que acontece quando o homem serve ao altar com o coração inclinado ao lucro. E um convite ainda hoje à renúncia, à vigilância e à santidade. Pois a lepra da alma sempre começa onde termina o temor. Quantas vezes o coração nos leva por caminhos perigosos sem percebermos?